Já de volta com a Manhã da Piedade, agora é hora do nosso cafezinho aqui do programa, né? Quase todas as manhãs nós temos que tomar um cafezinho para enchermos de energia, para acordarmos ainda mais hoje que é segunda-feira, né, gente? E você aí de casa também gosta de café, mas tem que ser um bom café, né? Então, se você não conhece, tem que conhecer o quanto antes o café Riachuelo, viu? Isso porque o café é puro, os grãos são especiais e também selecionados das regiões do sul de Minas Gerais e do Cerrado Mineiro. Gente, é um café 100% arábica, né? O produto, então, é moído, né? E torrado artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo que vai às compras, não esqueça de levar o café Riachuelo, de levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje não, este nome tem muita tradição, tem muita história, tem muita experiência, viu? Há 57 anos já fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, no final da Avenida Paraná. Fica bem na virada do MOV, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, no centro da capital mineira, fica próximo ao Mercado Central, que é um ponto de referência para vocês. E aí, quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora, o telefone é o 31, o código de área 3212-7993, o telefone está aí na telinha para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Vamos falar de saúde agora? Pois é, as doenças reumáticas são um conjunto de diferentes doenças que acometem o aparelho locomotor. Quando eu falo de locomotor, aparelho locomotor, eu falo de ossos, articulações, cartilagens, ligamentos, músculos e tendões, além de outras partes do corpo também. E essas doenças podem ocorrer em pessoas de qualquer idade, idosos, adultos, jovens e até crianças, viu, gente? Muita gente pensa que é doença de idoso, não é não, viu? E o reumatismo envolve mais de 200 patologias, gente, é muita coisa, né? E esse tema entra mais uma vez em discussão, pois um artista da geração Teen, ele recebeu o diagnóstico, né, de uma doença que é espondilite anquilosante, olha o nome, hein? Espondilite anquilosante, um problema ainda sem cura. Bom, nós estamos falando do caso do cantor Zé Felipe, que é filho também do cantor sertanejo Leonardo. Bom, e aí quando isso acontece com uma pessoa que está em exposição na mídia, surgem muitas dúvidas, né? Então, sobre doenças reumáticas, nós vamos conversar agora aqui no programa com a doutora Mariana Peixoto Ubirajara, que é médica, reumatologista e também vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia. Doutora Mariana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cília. Obrigada pelo convite. Pois é, então, para começar, uma curiosidade que eu falei ali no início, as doenças reumáticas não atingem só pessoas idosas, como muitos pensam, não, né? Não, de forma alguma. A doença reumática, ela atinge pessoas de todas as idades. Desde criança, em alguns casos até no próprio momento do nascimento, até pessoas idosas, podendo variar aí em todas as faixas etárias. Cada tipo de doença tem preferência por uma faixa etária, mas todas as faixas podem ser acometidas. Agora, quais são as partes do corpo mais afetadas, doutora, por essas doenças? Bom, o reumatismo é um termo global que engloba, né, mais de 200 doenças. Cada doença, ela tem um tipo de manifestação diferente do outro. Então, o local onde é acometido pode variar entre uma doença e outra. Mas, de uma maneira geral, o acometimento do sistema locomotor, então articulações, músculos, é realmente o que chama mais atenção nesse tipo de doença. Pois é, e aí quando a gente fala nessa palavrinha, reumatismo, qual que é o real significado dela? O que acontece? É um termo popular, o reumatismo, né? Para falar sobre todas essas doenças, mas de uma maneira geral, as doenças reumáticas, elas têm um componente autoimune. O que é? Quando o próprio organismo criam anticorpos ou criam agentes para combater nós mesmos. Então, é como se fosse uma confusão do nosso sistema imunológico, que a princípio ele existe para combater agentes externos, por exemplo, entrou uma bactéria, ela é combatida. Sim. Mas quando ocorre essa confusão, o próprio organismo começa a criar anticorpos para atacar estruturas do nosso próprio corpo. Isso é a base de uma doença autoimune.
Agora nós falamos ali, são mais de 200, é muita coisa, né, doutora? Muita coisa. Quais são as mais comuns? Bom, as mais comuns, lúpus, que a gente ouviu falar recentemente pela Selena Gomez, pela Lady Gaga. A osteoartrite, que é a famosa artrose que acomete pessoas mais idosas. Fibromialgia, que também a Lady Gaga tem e ficou muito em voga recentemente. Artrite reumatoide, que ocorre mais o acometimento real das articulações, a própria espondilite anquilosante, né, do filho do cantor. Então, essas seriam as mais comuns, mas tem realmente diversas patologias. Agora, quais são os sintomas mais comuns? O que as pessoas têm que ficar atentas aí? A que tipo de sintomas, doutora? Bom, cada doença tem sintomas um pouco diferentes dos outros. Ah, não são iguais. Não são iguais, são bem diferentes, mas de uma maneira geral, quando ocorrem dores pelo corpo ou quando ocorre inchaço nas articulações, a articulação fica bem vermelha, inchada, dolorosa, isso chama muito a nossa atenção. Se acontecer lesões de pele, algumas feridas novas que não aconteciam antes, na boca ou queda de cabelo, dores nas costas muito intensas, fora do habitual, isso tudo chama a nossa atenção de uma possível doença reumática. Agora, devido a essa gama de sintomas e de serem diferentes, é difícil o diagnóstico? Geralmente demora-se a fazer o diagnóstico? Sim, com certeza. Isso é até um ponto que a Sociedade Mineira de Reumatologia bate muito na tecla para procurar o reumatologista de forma mais precoce. Geralmente, com dor, as pessoas, tá doendo aqui, eu não sei se eu bati, toma um remédio e vai exatamente. Postergando essa procura ao médico. Dor nas costas. Eu acho que eu forcei, eu acho que eu agachei demais, dormi de mau jeito. Vai tomando remédio e vai empurrando um pouco, né, a visita ao médico. E isso muitas vezes pode ser crucial, porque você perde a oportunidade de pegar uma doença no início, uma doença ainda sem sequela, ainda sem acometimentos mais graves, correndo o risco de já chegar no médico com um estágio mais avançado da doença. E aí complica mais o tratamento, né? Complica mais o tratamento, com certeza, fica bem mais difícil. Bom, aqui a gente tem uma imagem de exatamente do que você falou, de dores, né? De alguns pontos que as pessoas podem sentir dores, não é isso? Isso. Bom, vamos escolher aqui no caso, por exemplo, duas doenças. A artrite reumatoide, que é uma doença que acomete em torno de 1,5% da população mundial, ela acomete mais mãos, articulações das mãos, joelhos, pés, principalmente essas. Tá? Então, incha, fica dolorosa, de manhã não consegue mexer. Então, essas seriam as articulações mais acometidas para artrite reumatoide. Falando um pouco de espondilite anquilosante, que é uma doença que acomete o esqueleto axial. O que é isso? Coluna e quadril. Então, a gente pode ver aqui, né, a gente tem quatro marcações de coluna, então aqui coluna lombar, essa do meio aqui abaixo, ali a de cima também coluna lombar, um pouco lateralizado, mas também é lombar, essas duas, e coluna cervical. São os locais mais comuns realmente da dor na espondilite anquilosante. Também acomete o quadril, a articulação sacroilíaca, então abaixo da coluna lombar, essa dor aqui realmente em cima do glúteo. Isso também é um sintoma da espondilite anquilosante. Agora, ela não é tão comum não, é, doutor? Não, ela é bem menos comum do que uma artrite reumatoide, por exemplo, e ela acomete principalmente homens, mais do que mulheres, mas também podem acometer as mulheres, e homens jovens. Os sintomas, eles devem se iniciar abaixo dos 45 anos. Isso é, inclusive, um dos critérios que a gente usa para fazer esse diagnóstico. Então, ela é mais rara, mais comum em homens jovens, mas tem que chamar a atenção do médico para isso que está acontecendo. E como que é o tratamento dela? Bom, o tratamento, existem diversos medicamentos, né? Existem medicamentos habituais, que a gente chama os anti-inflamatórios, e existe uma gama de novos medicamentos chamados biológicos, né? Que inclusive são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Sendo prescritos no momento adequado, sob os protocolos recomendados, mas existem esses remédios. Então, o mais importante
do que a gente entrar em detalhes aqui sobre, né, o nome dos medicamentos, é que o reumatologista faça esse acompanhamento rigoroso, que os pacientes não abandonem os tratamentos. Porque às vezes melhora a dor, a pessoa foge, não volta mais ali, não médico, né? Não vai mais. Ou então assim, eu não estou melhorando com esse remédio, então esse tratamento não serve para nada. Adiantando. E abandona. Porque realmente os tratamentos são escalonados. A gente começa com um medicamento e vai progredindo de acordo com a necessidade. Entendi. Então, o paciente não pode abandonar, não pode desistir do seu tratamento. Nem porque ficou bom demais e nem porque às vezes não está tão bom assim. Existe uma gama de medicamentos que a gente pode ir migrando para atingir o resultado ideal do paciente. Mas o tratamento tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. A gente não pode falar de cura das doenças reumáticas, né? Não podemos ainda. Não podemos, infelizmente. De vez em quando aparece assim na mídia, descobrimos a cura para o lúpus. Realmente isso ainda não é verdade. Mas a pessoa pode conviver bem com o problema. Com os tratamentos atuais e um tratamento realizado de forma rigorosa, as pessoas podem ter uma vida normal. É isso que é muito importante a gente falar para o público, que a pessoa pode ter uma vida como qualquer outra, pode fazer esporte, pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar. Então, hoje em dia, a gente busca isso, a remissão da doença. O que é isso? É a pessoa viver como se ela não tivesse doença alguma. Mas isso precisa realmente de um acompanhamento rigoroso. Tá, e seguir direitinho ali a orientação médica, viu, gente? Com certeza. Aqui nós temos uma outra imagem também com alguns pontos ali, né, doutora? Isso. Então, assim, aqui nessa imagem a gente pode ver ali no quadril, né, um acometimento muito comum da espondilite anquilosante. E uma coisa interessante é no pé. Ali mais no calcanhar, essa doença pode dar uma manifestação que se chama entesite, principalmente aqui na parte retrocalcânea, onde insere o tendão de Aquiles. Então, essa imagem ficou interessante para marcar que às vezes a pessoa começa a ter uma dor aqui atrás do calcanhar e fica assim, acho que eu usei um sapato apertado. Sapato que está incomodando. Acho que eu forcei e já é uma entesite, já é um sinal que pode realmente evidenciar uma doença reumatológica que ele está ali postergando, está empurrando esse acompanhamento. Agora, homens e mulheres, então, podem sofrer esses problemas, né? Exatamente. Existem doenças que têm uma preferência por mulheres, como artrite reumatoide, lúpus, a própria fibromialgia, que vale aqui ressaltar que a fibromialgia não é uma doença autoimune, diferente das outras, né? Que são. Exatamente. Mas a espondilite anquilosante, ela tem uma preferência por homens. Tá. Agora, doutora, em relação à prática de atividades físicas, há alguma restrição dependendo do caso? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque a atividade física ela é excelente para os pacientes. Primeiro porque mantém a movimentação do corpo, melhora a qualidade de vida, melhora o humor, faz uma liberação de serotonina, né, que é um neurotransmissor que garante uma preservação do humor. E ela deve ser indicada para todos os pacientes com doenças reumáticas. A diferença é que quando a pessoa está em atividade, por exemplo, com a coluna doendo muito, com as mãos doendo muito, ela não vai conseguir fazer uma atividade muito importante. Vai incomodar. Vai incomodar, não vai conseguir, mas deve fazer dentro da sua tolerância. A gente só contraindica atividades de muito impacto. Imagino. Então, assim, se a mão está inflamada, você não vai fazer um box, né? Porque tem um impacto diretamente ali naquela articulação acometida. Então, tirando isso, todas as outras atividades são indicadas e são recomendadas para os nossos pacientes. Isso garante uma melhora no tratamento, uma melhora da qualidade de vida e uma menor restrição no futuro, justamente por sequelas da doença, que às vezes vai limitando, a pessoa não consegue se movimentar tanto. A atividade física ajuda a evitar isso. E faz um bem danado para a saúde, né? Exatamente. Agora, doutora, a gente pode falar em prevenção dessas doenças? É possível prevenir? Olha, infelizmente a gente não consegue prevenir de uma maneira completa, né? Mas existem ações que ajudam a diminuir essa incidência da doença. As doenças têm, a grande maioria delas, um caráter genético, então a pessoa já nasce com essa predisposição genética, mas a doença é deflagrada de acordo com algumas ações que a gente tem. Por exemplo, o cigarro é o principal vilão para ativar essas doenças. Então, uma coisa importante na prevenção é não fumar de forma alguma. Por exemplo, o lúpus ele pode ser estimulado também pela exposição ao sol.
Então, pacientes que têm uma tendência a ter lúpus ou que tenha lúpus devem evitar a exposição excessiva ao sol. Então, a prevenção, a gente tem coisas pontuais, né, fatos pontuais para prevenir, mas o mais importante é manter uma boa qualidade de vida. Alimentação também. Alimentação correta, um humor preservado, porque o estresse ele pode ser um gatilho também. Gente, o estresse provoca tanta coisa. O estresse é terrível, né? O problema é falar assim, vive sem estresse. Né? Quem consegue viver sem estresse nos dias de hoje? É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas, de uma maneira geral, para prevenir doenças autoimunes, seria ter hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física, não fumar, beber, se for beber de uma maneira bem moderada e realmente qualidade de vida como um todo, um humor preservado, amizades, relações, porque não existe uma coisa muito específica para a gente falar assim, faça isso que você nunca vai ter uma doença autoimune. É um conjunto. É um conjunto. Tá certo. A carga hereditária interfere? Não, né? Interfere. Existe um fator genético forte, o que não significa que se os pais têm, os filhos obrigatoriamente vão ter, mas existe essa tendência. E se a pessoa herda o gene, ela pode abrir ou não a doença autoimune, mas ela tem uma tendência maior do que as populações que não têm essa carga genética. Bom, se tem essa tendência, então é cuidar direitinho e ter uma qualidade de vida boa, igual você disse, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, adorei as dicas, tenho certeza que quem está em casa também, e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Bom, e você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos continuar a falar sobre a nossa saúde. No próximo bloco, o tema da nossa conversa aqui é uma alimentação balanceada sem a carne. Será que é possível? É daqui a pouco, não saia daí.